A carta de Paulo, escrita a Colossenses 1, verso de número 12 e 13. Louvado seja Deus. Posteriormente, nós vamos abrir em 2 Coríntios, capítulo 4. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga escola bíblica. Colossenses 1, capítulo 1. Verso de número 12 e 13. Acharam, amém? Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém? Agora vamos abrir em 2 Coríntios, capítulo 4. Nós iremos ler do primeiro versículo em diante. Eu vou esperar os irmãos acharem para a gente acompanhar bem essa leitura. Olha o que diz, irmão, a epígrafe do texto. Dificuldades da tarefa. Por isso, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitemos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando, isso aqui é forte, a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Só até aqui. Agora os irmãos fecham a Bíblia e fiquem orando no Espírito de oração para que Deus nos dê compreensão dessa palavra aqui nessa noite. Irmãos, essa é uma segunda carta que o apóstolo Paulo ele escreve à igreja que se encontrava ali em Corinto. Só que essa segunda carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja em Corinto, ele fala muito de uma questão chamada perseverança, certo? Eu acredito que o apóstolo Paulo, ele, vendo a forma que a igreja do Senhor naquele momento estava se comportando, agora ele escreve essa carta no intuito de falar, ou até mesmo de atestar acerca da sua própria vida, concernente ao seu ministério. E uma das coisas que o apóstolo Paulo escreve, quando ele inicia a sua carta, ele começa a falar das dificuldades da tarefa. E que tarefa são essas? O ministério que ele recebeu de Deus. Nesse momento, depois dele ter aberto várias igrejas, depois dele ter deixado pessoas como responsável por essas igrejas, ele encontrou dificuldades. Porque aqui o apóstolo Paulo ele descreve a questão da vida pessoal. Ele encara como o ministério uma coisa muito difícil de se realizar. Lá quando ele escreve à igreja em Colossenses, ele fala que nós fomos transportados. Ou seja, irmãos pegaram, receberam
nós fomos tirados de uma condição que nós éramos antes. E Deus, Ele nos transportou. Ele nos levou, irmão, para outra condição. Ou seja, nós vivíamos nas trevas. E Ele nos transportou para a sua maravilhosa luz. Quando a Bíblia diz que Ele nos transportou, isso significa que foi Ele quem escolheu tirar nós da condição que a gente vivia para nos dar a vida que nós temos hoje. Só que se os irmãos perceberem aí, mediante esse transporte, esse translado, a gente viu que acendeu-se uma luz, sim ou não? Sim. Ele nos tirou da escuridão e Ele acendeu uma luz. Nós o recebemos, igreja. E agora nós não pertencemos mais ao reino das trevas. O poder da potestade, a palavra potestade, ela não significa algo do mal. Ela está falando de um poder, de uma ponderação. Existe a potestade de Deus também, a potestade do bem, que age ao nosso favor. E esse poder, essa potestade agora não tem mais autoridade, autonomia sobre nós, porque agora nós nos tornamos propriedade exclusiva de Deus. Deus fez com que essa luz ela se acendesse. E se você prestar bem atenção, o próprio apóstolo, ele fala acerca dessa luz, quando ele diz que agora nós somos luz e sal. Os evangelhos, Jesus muitas vezes, ele falou sobre isso. Que nós somos luz e agora somos sal. Para que nós somos luz? Quando Jesus, o próprio Jesus diz que não se pode, não tem condição de acender uma vela e colocar uma bacia em cima. Não vai ter utilidade de nada. Sim ou não? Sim. É melhor colocar a vela no velador, para que ela venha dar luz. Então isso significa que agora nós, sendo luz, nós temos que projetar luz na vida das pessoas. Nós, sendo sal, nós temos que dar gosto na vida das pessoas. As pessoas têm que olhar quem está de fora e olhar para nós que estamos dentro e ver na nossa vida uma diferença. E o apóstolo Paulo, ele viu essa dificuldade. O primeiro versículo diz: por isso, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que me foi dada, ele diz: não desfalecemos, não desfalecemos. Ou seja, que o apóstolo Paulo estava falando para que esse ministério que é confiado a nós, a gente vai achar momentos difíceis, nós vamos achar dificuldade. Se os irmãos prestarem bem atenção a um capítulo adiante, que é o 5, ele começa dizendo, irmão, algo muito interessante que me chamou muita atenção. Ele diz no capítulo de número 5: porque sabemos que a nossa casa terrestre, ou seja, desse tabernáculo, se Deus quiser, temos de Deus um edifício, ou seja, uma casa que não foi feita por mãos de homens, né? Mas pelas próprias mãos de Deus. Aí ele diz: por isso nós gememos e desejamos se revestir dessa nova habitação que é do céu. Só que para isso, irmão, Paulo está falando de dificuldades que ele iria enfrentar. No versículo de número 8 do mesmo capítulo 4, ele diz: motivos de confiar, de se encorajar em Deus. Olha o que ele diz lá: em tudo nós somos atribulados.
mas não angustiados. Perplexos, às vezes nós ficamos, mas não desanimamos. Somos perseguidos, mas nós não somos desamparados quando somos perseguidos. Somos muitas vezes abatidos, ou seja, muitas vezes até a gente cai. Só que nós não ficamos destruídos, nós nos levantamos. Então, o apóstolo Paulo, ele estava falando justamente da dificuldade dessa tarefa, de cumprir o ministério debaixo da luz. Entende? Eu fiquei me perguntando por quê. E eu entendi que o apóstolo Paulo estava querendo dizer que a luz precisa estar constantemente acesa. Ela não pode se apagar. Por mais que ele esteja tratando de algo ministerial, mas a gente percebe que é algo individual, é algo dele. Que ele compartilhava com aqueles crentes que estavam ali. Aí ele diz que nós não venhamos desfalecer de maneira nenhuma, né? Antes que nós venhamos rejeitar as coisas que por vergonha se ocultam, ou seja, coisas que nós mesmos fazemos que a gente tem vergonha de expor. Então é necessário que a gente rejeite, a gente não aceite essas coisas para a nossa vida. Por quê? Porque nós somos luz. E agora a luz, ela não tem, e ela não pode compactuar com as trevas. Uma vez que nós somos luz, olha o que eu vou dizer aqui. Uma vez que nós somos luz, nós não podemos deixar que essa luz se apague. Aí ele começa a falar de algo muito importante que muitas vezes nós deixamos passar desapercebido. O que é? A parte B do versículo de número 2. Ele diz que essas pessoas eles estavam andando com astúcia e falsificando a palavra de Deus. Isso aqui é sério. Porque falsificar significa, se você for ver no dicionário, a palavra falsificar significa adulterar, né? Tornar parecido, e conformidade da fé, ser flexível. E nós não podemos ser, ou nós somos luz e continuamos acesos, ou nós andamos em trevas. Se os irmãos perceberem, a luz, quando ela chega, a treva ela é dissipada, está aqui dentro da palavra de Deus. Quando acende a luz, as trevas somem, não é assim? Então, quanto mais nós, mesmo em meio à dificuldade, quanto mais nós se aproximarmos de Deus, mais nós seremos luz. E mais essas coisas, a qual nós não devemos desejar, ela vai se afastar das nossas vidas. Sim ou não? Sim. Porque a gente está se aproximando da luz. E nessa feita, as trevas, elas somem. Vou dar um exemplo aqui. Por que a luz, ou seja, a nossa vida, ela precisa estar constantemente acesa? Existe uma necessidade de nós sermos crentes constantes. E eu vou já explicar o que é isso para você. Se você olhar aqui para cima, na razão material mesmo, sem olhar com espiritualidade, você vai ver aqui todas as luzes acesas, sim ou não? Sim. Mas se apagar uma delas, você já vai perceber a diferença. Então, do mesmo jeito, é a igreja do Senhor. Porque quando uma luz se apaga, quando uma candeia se apaga, aí a gente já vê a diferença. Então, por que a necessidade de perseverança? Por que deixar de ser crentes inconstantes? Eu
Digo isso com toda a certeza que o apóstolo Paulo ele nos mostra aqui, a partir do verso 8, do capítulo 4, que independente da dificuldade, ele mostrou a dificuldade, mas independente dela, nós precisamos continuar aceso. Porque com certeza, irmão, o combustível, o óleo, né? Aquilo que fazia as lamparinas ficar acesas, que era o óleo, ele não se acaba. Ele está constantemente descendo sobre nossas vidas, sobre nossa cabeça. E por que que muitas vezes a gente deixa o fogo se apagar? Por que que muitas vezes a gente deixa a chama se apagar, o pavio ficar fumegando? O que é que a palavra de Deus diz para nós? Que ainda que o pavio fumegue, ele não pode se apagar. Não pode se apagar. O fogo, ele tem que arder continuamente sobre o altar. A luz, ela tem que permanecer acesa continuamente as nossas vidas. Quem está entendendo o recado de Deus? Aí no versículo de número 2, ainda na parte B, ele diz outra coisa mais interessante. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus. E assim nós recomendamos a consciência a todo homem na presença de Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo estava dizendo que assim é necessário que todo homem tenha consciência da responsabilidade que nós temos para que a nossa lâmpada ela permaneça acesa. Há uma responsabilidade sobre nós. Sabe por quê? Porque a necessidade da nossa lâmpada estar acesa não é para nós, é para clarear os outros, as pessoas que estão ao nosso redor. Entenda, havia 10 virgens que estavam esperando o noivo, e todas as 10 ela tinha algo em comum, que era as suas luzes estavam só que 5 delas eram constantes e 5 foram consideradas como loucas, imprudentes, que deixaram o seu combustível acabar, e aí as suas lâmpadas se apagaram. Entenda que quando as suas lâmpadas apagaram, o texto não diz isso, mas a exegese do texto nos mostra que elas não acharam o caminho. Elas não acharam o caminho. Porque as outras, continuando o seu caminho, com as suas luzes, é forte isso aqui. As outras, com as suas lamparinas acesas, elas continuaram o seu caminho. O que foi que elas fizeram? Elas chegaram para as outras e pediram um pouco da sua reserva. Ela não. A tua luz, irmão, era para estar acesa. A resposta delas: vai buscar azeite, para que a tua luz ela continue acesa. Porque o importante é, escute o versículo 3. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, ou seja, não foi revelado, não foi alumiado, está encoberto. Para os que se perdem, está encoberto. Ou seja, se nós não dermos a luz, se a gente não clarear, se a gente não mostrar o caminho para aquelas pessoas que estão nas trevas, eles vão continuar nas trevas. Porque o que acontece com essas pessoas, irmão, é que elas estão cegas. O Deus desse século, quem é o Deus desse século? O diabo.
o Deus desse século, versículo 4, cegou para o seu entendimento, os seus olhos espirituais, para que não resplandeça a luz. Olha aí. O diabo cegou os olhos dessas pessoas, para que elas não tenham entendimento e continuem sem acreditar. É inadmissível que isso aconteça com o cristão, irmão. Você faltar a luz, acabar a luz ao ponto da incredulidade chegar no seu entendimento, e você agora, ao invés de ser uma pessoa perseverante, você vai estagnar na sua fé. Por quê? Porque o seu entendimento vai ser como o dos incrédulos, e de maneira nenhuma vai resplandecer a luz do Evangelho, ou seja, a glória de Deus na sua vida, que é, essa luz do Evangelho, a imagem de Deus. Agora vamos pensar um pouquinho. A luz do Evangelho é a imagem de Deus. Então isso significa que essa luz, essa imagem, precisa fazer parte de você. Lá na Gênesis ele disse que ele te formou. Olha aí. E ele te fez imagem e semelhança dele. Então isso significa que você tem, irmão, que resplandecer a glória de Deus. Aleluia, glória a Deus. E resplandecer é clarear, alumiar a glória de Deus. Quem está entendendo? Como o apóstolo Paulo estava falando dessa dificuldade, aí ele faz uma comparação com a igreja do Senhor e diz: porque nós não pregamos a nós mesmos, nós não estamos pregando nós mesmos, mas a Cristo, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, olha aqui mais uma vez, porque Deus que disse que das trevas resplandece a luz. Quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Porque a importância de nós mantermos a nossa candeia acesa. Uma das candeias do nosso corpo, irmão, é o olho. O irmão sabia disso? É o olho. Porque ele nos faz enxergar. E nós temos cuidado, irmão, dessa luz? Ou nós temos olhado para onde nós não deveríamos olhar? Porque isso gera em torno de muitas coisas na nossa vida. Significa que estamos fazendo alguma coisa que não está sendo obra da luz, e sim das trevas. E isso implica muito ao ponto do apóstolo dizer que tarefa difícil. Sabe qual era a tarefa que ele estava falando? De ser luz. É difícil ser luz, porque a luz precisa estar constantemente acesa. Muito bem. Só que para a luz estar acesa, ela não fica acesa só. Vamos conjecturar. Para a luz para a luz continuar acesa, ela precisa de energia. Ela precisa de energia. E com a nossa vida não é diferente, é a mesma coisa. Para a nossa luz continuar acesa, a gente precisa do óleo da unção. A gente precisa do Espírito Santo. A gente precisa de Deus. E o apóstolo, ele sabia bem disso. No verso de número 7, ele diz: temos, porém, esse tesouro. Ou seja, permanecer na luz
É algo glorioso. Aí ele diz: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro. Para que a excelência, ou seja, o poder, seja de Deus e não nosso. Os irmãos estão compreendendo? Então nós somos só a luz. A energia para nós continuarmos acesos vem de Deus. E você sabia que você precisa buscar essa energia? Você precisa buscar. É por isso que o apóstolo, ele identifica isso como uma dificuldade. Eu não ia falar não, mas eu vou ter que falar. Porque as pessoas hoje, elas não estão querendo ficar acesas, elas estão querendo resplandecer a luz dos outros. Elas não querem buscar a sua luz própria. Estão se esquecendo que a palavra de Deus lá em Salmos, o Senhor disse através do salmista que Ele faz dos seus ministros labareda de fogo. Estão se esquecendo que aqueles que levam a boas novas, os seus pés, eles são como a luz. Estão se esquecendo que não tem como buscar essa energia, essa força, se não for através da presença de Deus. Aí deixa de participar das orações, aí deixa de participar de um culto de ensinamento, deixa de participar de uma escola bíblica. A escola bíblica, igreja, é a maior escola de teologia. É onde você aprende até a teologia dentro da escola bíblica. Quando nós vemos que as pessoas que participam, elas se tornam, elas entram dentro do perfil que o apóstolo Paulo ele fala aqui em Colossenses, que elas se tornam pessoas idôneas. Sabe o que é pessoas idôneas? Pessoa idônea não é uma pessoa velha, não. É uma pessoa preparada. Uma pessoa que tem experiência. E a experiência, irmão, a gente adquire através da vivência e do aprendizado. Eu preciso viver. Eu não posso chegar aqui contando algo para você que é meu mesmo. Eu tenho que preencher-me, encher-me, procurar o conhecimento para compartilhar com você. E isso é muito importante, porque isso faz parte da nossa vida ministerial. Nos versos de número 8 em diante, também o apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta, ele falou de algo muito interessante, né? Porque ele fala que mesmo ele achando dificuldade para cumprir essa tarefa de ser luz, de cumprir o seu ministério, ele achou uma motivação. E isso aqui é muito forte. Qual é a motivação nossa de nós estarmos aqui nessa noite, irmão? O que te faz você deixar a sua casa, qualquer outra coisa que você poderia estar fazendo para estar aqui? Por que eu falo isso? Porque são coisas muitas vezes que não são ensinadas. E as pessoas continuam vivendo suas vidas e ainda não chegam nessa compreensão de se perguntar para si mesmo: o que é que eu vou fazer na igreja? Você já se perguntou? Que eu vou para a igreja só para cumprir mais um dia? Ou porque não tem nada para me fazer? Não. Nós viemos aqui com
vários propósitos, e um deles é prestar um culto ao Senhor. E é por isso que, se você quer ser luz, você tem que buscar de Deus a sua força. E não tem outro lugar para você buscar se não for aqui, na casa do Senhor. É aqui que você se fortalece. É aqui que você se restaura. Isso é combustível. É aqui que você se renova. É aqui que você encontra perdão e se perdoa também. É aqui que Deus estabelece na sua vida. É aqui que Deus te mostra uma direção. É aqui que você ouve a palavra de Deus. Então, essa é a motivação de você vir para cá, para a casa do Senhor. Olha o que é que o apóstolo Paulo diz no versículo 8. Em tudo, ele diz, na sua carta ele diz que é difícil cumprir a tarefa. Mas, mesmo sendo atribulado, ele não anda angustiado. Ele tem certeza. A dificuldade nós vamos enfrentar. A tribulação, irmão, ela vai vir. Não tem crente que não seja atribulado. Eu costumo dizer que quando está tudo bem na vida do crente, tem alguma coisa errada. Por quê? Não é a Bíblia que diz, mas a gente sabe que enquanto nós continuarmos da mesma forma, o diabo não está nem aí para a gente. O que é que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, lá no capítulo número 12 de Romanos? Não se conforme com essa situação. Não se conformeis com essa situação, mas se apresente a Deus diferente. Olha aí. E se nós não mudar as nossas atitudes, continuar do mesmo jeito, o diabo não está nem aí para a gente. Tem uma historinha, irmão, que parece até engraçada essa historinha. Era de uma irmã, que a irmã sempre botava culpa no menino, no diabo, né? O menino era uma bênção, virava a cabeça para baixo, e ela sempre botava a culpa no diabo. Aí um dia, o marido dela, o pai me disse: rapaz, às vezes o diabo está bem quietinho. E tu fica botando culpa no diabo. Sabe por quê? Porque às vezes somos nós que revira a casa. É nós que permite as coisas entrar dentro das nossas casas. É nós que abre as portas. E ele não quer muita coisa, não. Ele quer só uma brechinha só, para apagar a luz que existe na nossa vida. Aí a gente fica ali acomodado. Aí ele fica despreocupado. Esse aí não precisa, eu vou ficar quieto. Realmente ele fica quietinho. É por isso que eu acho estranho quando alguém diz que está tudo bem. O apóstolo Paulo escrevendo uma carta dizendo que nós somos atribulados. Mas, sendo atribulados, nós não ficamos angustiados. Por quê? Porque tem uma motivação. Tem alguém que vai estar ali do nosso lado. O Senhor, Ele vai estar ali conosco naquele momento de atribulação, e Ele vai nos dar força. No mundo terei bonança e balancei numa rede. É assim? No mundo tereis aflitos. O negócio é ter bom ânimo, perseverança e continuar. Em seguida ele diz que muitas vezes a gente fica perplexo. O que é isso? É a gente se encontrar diante de uma situação. Meu Deus, como é que eu vou sair dessa situação aqui? Como é que eu vou resolver esse problema tão grande? E quando a pessoa não tem a luz, ela fica sem direção. O que é que acontece? Ela desanima logo. Fica triste, né? Tem uns que ficam até doentes mesmo. Porque a perplexidade fez com que essa pessoa não enxergue.
A luz que era para habitar na vida dela não faz ela enxergar. Um palmo de sua vista aí, ela fica desanimada. Muitas vezes nós somos até, por que não dizer todos os dias, nós somos perseguidos. Mas preste bem atenção. A perseguição, ela é proveniente ou ela é derivada da tentação. Deus não persegue e Deus não tenta ninguém. Quem tenta e quem persegue a gente é o diabo. Mas veja que o apóstolo Paulo, ele diz que quando nós somos perseguidos, nós não somos desamparados. Se você vai cair na perseguição, na tentação ou não, aí vai depender de você. Mas quando você é perseguido, quando você é tentado, aí o Espírito Santo diz para você: não faça isso não, com uma voz bem suave. Os irmãos estão compreendendo? Não caia nessa. Não se misture. Não compactue, não faça parte disso não. Foi lido nessa noite aqui o caminho dos ímpios, o caminho dos justos. Foi lido aqui no Salmo do número 1. Tão interessante que quando nós perseguidos, nós não somos desamparados. O Espírito Santo, ele está ali. E aí o apóstolo Paulo, ele vai mais profundo. Algumas versões, essa questão de ser abatido é quando nós caímos, alguém consegue nos derrubar, né? E a Bíblia diz que quando o justo ele cai, por mais que ele caia 7 vezes, ele não vai permanecer caído não. Ele vai se levantar. Quando nós somos abatidos, a parte B do verso 9 diz que nós ainda não somos destruídos. E eu vou dizer uma coisa: o amor de Deus, a vontade de Deus de nós brilhar, de nós ser luz, é tão grande que às vezes Ele nem permite nós ser abatidos. Porque no Salmo diz que pode até 1000 cair ao nosso lado, 10.000 cair à nossa direita, mas nós não vamos ser atingidos. Quem pode dar uma glória a Deus? Agora, nessa dificuldade, a gente tem que compreender uma coisa. O verso de número 10: trazendo sempre por toda a parte, ou seja, em nós, no nosso corpo, a mortificação do Senhor, para que a vida em Jesus se manifeste também no corpo. Ou seja, em algum momento a gente vai ter que passar por algo no nosso corpo, uma dor, uma enfermidade, uma perda, né? E aqui nós estamos padecendo e muitas vezes até mortificando essa carne nossa como Cristo. É o que a gente tem que fazer todo dia, porque quem quer ser luz tem que queimar as trevas dele. Tem que queimar a carne. Quem quer ser luz tem que muitas vezes mortificar o seu próprio corpo. É isso que o apóstolo Paulo estava falando, e ele disse que quando nós fazemos isso, nós manifestamos também no corpo de Cristo, porque ele fez isso. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nós, na nossa carne mortal. Ou seja, tem muito crente que tem medo de morrer. Muito. E o homem escreveu uma carta dizendo que tem prazer, mesmo que esse tabernáculo ele venha se desfazer, ele saber que tem uma casa, uma morada feita não por mão dos homens, mas pelo próprio Deus,
É porque esse homem aqui, irmão, ele deseja, ele geme, ele deseja ser revestido por essa nova habitação. Provar dessa nova luz, né? Aí, ele não está preocupado se ele vai, se esse exterior, ele vai se corromper. Porque quando o nosso exterior se corrompe, o apóstolo Paulo também diz que o interior, ele se renova dia após dia. Está aqui, versículo de número 16 agora. Por isso, mais uma vez ele diz: não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia após dia. Ou seja, muitas vezes nós lemos esse versículo aqui e a gente pensava que se referia ao pecado, que o nosso exterior ia continuar se corrompendo, e aí também ia ter uma renovação dia após dia. É não, viu? Porque quando a nossa carne se corrompe, é porque a gente ainda permanece nas trevas e a luz nunca habitou em nós. Mas quando essa matéria aqui, esse homem exterior se corromper, se desfizer, aí sim o interior, ele continua se renovando. Porque o crente não morre, o crente tem vida eterna. Você pode dar um glória a Deus? Versículo de número 12: de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Ele estava falando mais uma vez da dificuldade do ministério. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: crie, por isso falei. Verso de número 13. A pessoa que tem a fé verdadeira, irmão, ele demonstra isso com as suas obras. A pessoa que tem a fé verdadeira, que é luz, ele demonstra isso com as suas obras. A sua vida resplandece a verdade. E isso o apóstolo Paulo ele sabia muito bem. Sabe por quê? Porque expressava no seu falar, na sua inabalável confiança que ele tinha. Aí ele dizer: crie, por isso eu falei. Ou seja, eu acredito nisso aqui, por isso que eu estou compartilhando com você. Por mais que eu não tenha vivido ainda tudo isso, eu acredito. Eu acredito que é difícil realmente ser luz, mas não é impossível. Porque nós não vamos ser luz sozinhos. Nós vamos ter a ajuda do Senhor. Por quê? Porque nós refletimos a glória de Deus. Verdade? Sabemos que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Por isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graça para a glória de Deus. Aí ele diz: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova cada dia. Por quê? Porque eles sabiam que mesmo na sua dificuldade, para ser luz, não esqueça disso, era necessário ele perseverar. Se você quer brilhar, você vai ter que pagar um preço. Não é de qualquer maneira que se brilha. Agora eu volto a dizer, não é só chegar e tacar o dedo no interruptor e a luz acender. Não é tão fácil, mas não é impossível.
Porque no versículo 17 ele diz: porque a nossa leve, olha aí, e momentânea tribulação, ela traz para nós, muitas vezes, benefício. Olha o que ele diz. É até às vezes difícil de entender isso, porque quando a Bíblia diz que para entender as coisas da luz tem que ser luz, então às vezes é difícil de entender. O apóstolo dizer que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente. Quando nós não atentamos só nas coisas que a gente vê. Quando a gente passar a viver assim, não atentando só para as coisas que a gente vê, mas para que a gente não vê, agora os irmãos vão entender o mistério. Quando nós não atentamos para coisas que nós somente vemos, mas para aquilo que a gente não vê, é preciso estar com a luz acesa. Para a gente contemplar essas coisas que a nossa visão material limitada não consegue ver. Porque as que se vê, ou seja, aquilo que está a par da minha visão, são coisas temporais, elas passam. Mas as que eu não vejo, somente quando eu estou com a luz acesa, essas são eternas. Então, irmão, o apóstolo Paulo, escrevendo esta carta, ele dava um norte para a igreja em Corinto, uma direção. Que por mais que fosse difícil o cumprimento dessa tarefa, não era impossível, porque ele iria fazer isso através da luz que ele tinha. E nós temos essa luz. Por que nós temos? Por que nós temos? Porque nós já fomos resgatados das trevas e agora fomos transportados para a sua maravilhosa luz. Amém? Quem entendeu a palavra? Glória a Jesus.